Bom dia. Meu nome é Breno Magalhães Freitas, sou professor da Universidade Federal do Ceará e hoje nós vamos falar sobre o manejo do cultivo para favorecer os polinizadores nas áreas agrícolas, né? É importante a gente entender que nós não vamos falar diretamente dos polinizadores, a gente vai falar do que o agricultor ele pode fazer para favorecer a presença, seja dos polinizadores nativos, sejam de polinizadores manejados, ou seja, aqueles que a gente coloca em colmeias ou que a gente maneja de alguma maneira para levar esses polinizadores para a área de cultivo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender para isso é que os sistemas agrícolas, eles não são amigáveis aos polinizadores, ou seja, eles não favorecem esses polinizadores. Geralmente porque na agricultura moderna, a gente tem áreas grandes, onde se tira toda a vegetação que existia e se substitui por uma única espécie de planta. E é muito comum que ou essas áreas sejam bastante grandes ou não sendo grandes, mas os vizinhos também cultivam aquela mesma planta e essas áreas vão se somando, dando uma fisionomia como essa que a gente está vendo aqui nessa foto por satélite, em que você olha é só campo atrás de campo e praticamente não tem nenhum refúgio, não tem nenhuma área verde onde os polinizadores possam viver, possam reproduzir, enquanto que a cultura não está em florescimento. A mesma coisa a gente vê aqui nessa área, aqui ao lado, nessa foto aérea. Então, o que a gente precisa fazer é tornar essa área mais interessante para que esses polinizadores, principalmente os polinizadores nativos, possam viver e reproduzir e criar populações suficientes para que quando o cultivo entre em florescimento, então tenham polinizadores suficientes para fazer o serviço da polinização. Mesmo nessas áreas em que a gente deixa, por exemplo, a mata ciliar, como é visto aqui nessa imagem, é, apesar de ser uma situação melhor do que a situação anterior, mas, como fica claro, elas são áreas pequenas em que os polinizadores vão se concentrar aqui e quando a cultura florescer, eles irão para a cultura, mas provavelmente a população desses polinizadores é muito pequena para dar conta de todas essas áreas. Então a gente precisa ter um panorama mais amigável dentro da área, para manter os polinizadores o mais dentro da área possível, de forma que tenham populações suficientes e uma distribuição suficiente para polinizar o cultivo. E o primeiro passo para a gente entender isso é incorporar a polinização no sistema de produção. Aqui no Brasil, as pessoas costumam achar que se elas seguirem todo o manual do cultivo daquela cultura em particular, preparando o solo, escolhendo a mudas, dando os tratos culturais, etc., ela vai ter os frutos, vai ter a semente, o que ela está querendo, né? E se aquela cultura precisar de polinização, a polinização vai vir assim automaticamente, porque ele está fazendo as coisas certinho. E na prática não é bem isso, né? A gente vê, por exemplo, nesse caso, é um cultivo de melancia, onde é um cultivo altamente dependente de polinizadores, então o agricultor coloca as colmeias, contrata as colmeias, bota ali as colmeias, polinizadores manejados para poder ter aquela polinização que ele precisa, mas ele não incorporou isso no sistema de produção dele. Tanto que ele está aplicando um produto químico aí com essas colmeias presentes. Então, isso aí, ele está trabalhando contra ele próprio. Né? A gente precisa entender, se você incorporar a polinização no sistema, você não vai estar pulverizando quando tiver com as abelhas na área para polinizar. A gente tem que entender isso do mesmo jeito que você se preocupa com as coisas que favorecem a cultura, tem que se preocupar também para os polinizadores. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, é no design do cultivo. Ou seja, quando eu vou planejar o meu cultivo, como é que ele vai ser? Então, o primeiro ponto importante é evitar áreas muito grandes como essa, né? Porque, como vocês estão vendo, não tem refúgio nenhum de mata aqui próximo, então, possivelmente, nessas áreas centrais aqui, né, você não vai ter polinizadores vindo dessas matas e, obviamente, também não é uma área que vai manter polinizadores, porque quando esse cajueiro não estiver florescendo, por exemplo, essas abelhas vão viver do que aí, né? Se for alguma abelha que faz ninho no solo, ainda tem local para fazer ninho no solo, mas a abelha que faz ninhos, por exemplo, em ocos, não teriam condições também de sobreviver numa área dessa, porque cajueiro normalmente não forma ocos, né? Então, mostrando só para vocês que áreas muito grandes não são interessantes. O ideal é que a gente faça talhões menores e esses talhões circundados por áreas de mata, por faixas de mata, de preferência até bem mais largas do que essas que a gente está vendo aqui.
Essa é uma situação melhor do que a situação anterior, né? Mas mesmo assim, provavelmente essa população de polinizadores que vai sobreviver nesses talhões não é suficiente para polinizar essa grande quantidade de área aqui. A gente precisa de algo mais amigável ainda. Da mesma maneira, a gente tem, por exemplo, quando vai preparar o solo, evitar estar revolvendo esse solo, né? Existem muitos cultivos em que os polinizadores importantes para eles são, por exemplo, abelhas que fazem ninho no solo. Isso aqui é um exemplo bem típico aqui da Ptilotrix plumata, que é uma abelha solitária que faz ninho no solo, aqui a gente está vendo os ninhozinhos, e que ela é uma importante polinizadora do algodão, é uma abelha nativa, que normalmente vem nidificar dentro daquela área agrícola ali do algodão e nas bordas, nas partes nuas, né? Então, quando a gente passa uma grade, quando a gente passa um arado numa área dessa, você está removendo, está destruindo os ninhos dos seus polinizadores. Ou seja, você está trabalhando contra quem estaria ali para lhe ajudar, né? Então, a gente, óbvio, que a gente entende que tem cultivos que você vai precisar fazer isso, mas fazendo, se evita ao máximo e tendo que fazer, pode também deixar áreas nuas próximas para favorecer esses polinizadores. Aqui é um exemplo, por exemplo, do que acontece nos Estados Unidos. A Nomia melanderi, essa abelha aqui, a abelha faz ninho no solo, é importante polinizadora da alfafa, né? Então, lá, por exemplo, eles deixam áreas descobertas próximas ao cultivo, para que essas abelhas possam fazer o ninho, e alguns até misturam determinados solos, etc., para dar aquela umedece, então, para dar aquela característica que a abelha busca para assegurar que elas vão fazer ninho lá. Então, isso é um manejo amigável, isso é uma coisa interessante que atrai esses polinizadores de uma forma natural para a sua área. Uma outra coisa que a gente deve considerar é o design do cultivo, né? E a gente já falou, aliás, dentro do design do cultivo são os acessos para os locais das colmeias ou ninhos dos polinizadores. Então, se a gente vai trabalhar com polinizadores manejados, né, que a gente vai introduzir colmeias ou ninhos armadilhas, por exemplo, a gente tem que ter ideia de que, ao planejar a área, que eu tenho que ter locais onde eu vou colocar essas colmeias ou esses ninhos e os acessos que eu vou ter para lá, independente das outras atividades que ocorrem na propriedade, para permitir, então, que você entre e saia com as colmeias na hora que tem florescimento, na hora que não tem florescimento, etc. Outro ponto importante também é a gente identificar plantas competidoras para evitar a concorrência com o seu cultivo. Ainda há pouco eu falei da importância de deixar as faixas, né, para ser abrigo para as abelhas, local de identificação, fonte de alimento, beleza. Mas a gente tem que identificar que plantas que existem naquelas áreas e que florescem ao mesmo tempo com o seu cultivo, para evitar o que está acontecendo aqui nessa imagem. Olha, aqui tem um campo de melão, as colmeias estão colocadas do outro lado desse campo, e eu não sei se dá para vocês perceberem esses pontinhos aqui, são centenas e centenas de abelhas que voam por cima de todo o melão e estão vindo visitar a catanduva, né, que é essa planta aqui, uma fabácea muito procurada pelas abelhas. Então, ao invés de ir lá e cortar essa planta, que não seria correto, se pode, como o melão é plantado, por exemplo, escalonado, né, se pode evitar, por exemplo, plantar nessa área que tem próximo a essas plantas o melão para florescer na mesma época que a planta vai florescer. Essa planta é importante na área porque ela vai fornecer alimento para as abelhas quando os melões não estão em florescimento, tá certo? Mas nesse momento em que ele está florescendo, ela age como uma competidora. Então, por exemplo, você aqui no caso você pode escalonar a sua produção para evitar que esse melão plantado próximo à catanduva, por exemplo, floresça naquele momento em que ela está florescendo também. Isso acontece com outras culturas, por exemplo, aqui é o caso da maçã, né, com o dente de leão, embora aqui já haja uma competição menor, porque o dente de leão secreta néctar de manhã, pelo período da manhã, e a maçã é mais do meio-dia em diante. Né? Mas mesmo assim, nesse momento, não é interessante você ter outras opções para forçar as abelhas a irem no teu cultivo. Então, por exemplo, aí pode ser feito um roço, não é arrancar, né, não é deixar o solo nu, é dar um roço para tirar as flores e deixar como opção somente as flores da sua cultura. Ah, mas aí eu vou produzir menos mel. Vai, mas a intenção não é produzir mel. A intenção aí é polinizar o cultivo. Né? O produto que você está querendo, está buscando é a polinização. E aqui outro exemplo com o caju, né? E a vassourinha de botão, uma rubiácea, que ocorre muito nas áreas de caju, e que ela floresce com o início do florescimento do caju. Então, aquela mesma situação, um roço, para evitar que as abelhas vão para ela e não para o caju. E aí, em direção oposta, né, também é recomendável que a gente
cultive ou estimule plantas que atraem e mantêm os polinizadores. Então, como eu falei há pouco, a gente não quer essas plantas florescendo na época da florada do cultivo, mas a gente precisa de plantas na área para florescer, para fornecer alimento quando o seu cultivo não está florescendo, porque senão seus polinizadores ou vão morrer de fome ou vão embora para outras áreas, e aí quando você tiver o seu cultivo normalmente florescendo, não tem esses polinizadores na área. Aqui, por exemplo, mostrando um exemplo da comunidade europeia, onde os agricultores são estimulados, inclusive até recebem por isso, né, para plantar faixas de flores próximos aos cultivos, ou se não plantar, mas deixar aquelas plantas que florescem próximo ao cultivo para que isso forneça alimento para as abelhas. Existe até um pacote que você compra com uma mistura de sementes, que esse aqui é um exemplo típico disso, que você semeia naquela área. Vindo aqui para o Brasil, por exemplo, nossos projetos, esse é um projeto que a gente tem com uma empresa de acerola, por exemplo, a gente faz algo semelhante, identificando essas plantas que florescem e que fornecem néctar e pólen para as abelhas, e que podem, então, ser estimuladas na área, né? A gente usa até análise polínica para identificar as plantas e tal, e ser, então, estimuladas na área. Aqueles talhões que a gente viu entre as faixas de cultivo, a gente planta essas espécies, ou estimula essas espécies na área, né, para poder atrair os polinizadores, para manter esses polinizadores na área. Lembrando que é interessante porque são plantas nativas do local, né? A gente está só identificando aquelas que eles preferem e a gente está estimulando essas plantas naquelas áreas de talhões, nas áreas entre as plantas. Bom, além disso, a gente sabe que o agricultor precisa fazer controle de pragas e doenças. Então, uma atitude que se pode fazer é usar cultivares que sejam mais resistentes ou tolerantes a essas pragas e doenças para evitar o uso de produtos químicos. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo o caso da uva, né? Uma variedade mais resistente a essa praga, uma intermediária e uma bem susceptível. Então, você escolheria a mais resistente para você não ter que estar aplicando. Até uma questão econômica também, né? Sai mais barato do que estar aplicando produtos aí que custam caro. E a gente vê exemplo, por exemplo, com o tomate, uma variedade mais tolerante, uma susceptível à praga, e aqui a gente está vendo, por exemplo, com o pepino. Nem sempre, obviamente, a gente consegue ter variedades resistentes às pragas, então aqui acolá você vai ter que usar realmente algum tipo de controle, né? Mas nesse caso, então, seria interessante priorizar um controle biológico, né? Hoje, o Brasil já tem o Programa Nacional de Bioinsumos, onde tem lá uma relação, uma quantidade já bastante considerável de agentes de controle biológico, que são basicamente inoculantes, ou seja, bactérias, fungos e outros micro-organismos que você pode aplicar na cultura para inocular na praga e, com isso, evitar o uso de produtos químicos. Né? E existe também o controle de praga através de parasitóides, de ácaros e insetos predadores que vão lá atacar aquela praga, né, mantendo dentro do nível tolerável na cultura para não precisar estar aplicando. Aqui mostrando outro exemplo, por exemplo, aqui já é um consórcio, já são plantas que são reconhecidas como atrativas para as pragas, né, ou repelentes para as pragas, que você pode ter dentro da área, cultivando entre elas para evitar, então, você usar uma aplicação. Aqui a gente está vendo a couve, obviamente, a gente come as folhas da couve, mas se eu quiser produzir semente, ela vai ter que florescer, eu vou precisar de polinizadores na área, então não seria legal eu estar aplicando, né? Então, usando esses tipos de consórcio, se torna mais interessante. A mesma coisa que a pitaia, deixando claro que aqui a gente está vendo que a pitaia não está em flores. Então, quando a pitaia florescer, né, dependendo do tipo de polinizador que você tem na área, e se ele visitou essa planta, seria interessante dar uma roçada para não ter flor para competir nesse momento. E se nada disso ainda for suficiente, ou dependendo da sua cultura, você não tem um parasitóide específico, você não tem um manejo que possa ser alternativo, você tem que usar, então, inseticida, então que procure usar os inseticidas menos perigosos para os polinizadores. Hoje já existe no mercado alguns que alegam ser menos problemático para os polinizadores. A gente sabe que existem produtos de diferentes níveis de toxidez, então a gente procura usar aqueles que sejam menos nocivos. Além do mais, né, deve-se evitar totalmente fazer pulverização durante o período de floração. Esse é o período mais crítico, porque, na verdade, os polinizadores eles só vão nas plantas dentro da área agrícola quando elas estão florescendo.
né? Então, a não ser que você tenha usado um inseticida sistêmico anteriormente, esse inseticida ficou circulando dentro da planta e está se expressando agora no néctar, no pólen, nesse momento que o polinizador está visitando, a abelha está visitando, mas, de uma maneira geral, os efeitos mais drásticos e mais nocivos são quando a aplicação é feita durante o florescimento. Então, isso deve ser evitado de todos os modos, porque é quando isso aí vai estar cheio de polinizador, cheio de abelha, né? Então, você vai estar matando milhares dos seus colaboradores. E, e se usar esses inseticidas, tomar cuidado para usar produtos originais, né? A gente escuta e sabe muito desse contrabando de inseticidas falsificados que existem, principalmente nas fronteiras aqui do Brasil. E, obviamente, se o produto original já é problemático para as abelhas, você imagine uma falsificação, né? E, ao usar, seguir as dosagens recomendadas, que já é suficiente para matar a praga, nada de, isso é pouco, eu vou botar o dobro, porque aí você vai estar prejudicando mais ainda os seus polinizadores. E evitar também as misturas, né? Às vezes o produtor, o agricultor, ele mistura 2, 3 produtos para não ter o custo de passar 2 ou 3 vezes na lavoura com produtos diferentes, mas normalmente isso não é legal porque os produtos interagem entre eles e acabam somatizando, ou seja, amplificando o poder nocivo que eles possam ter para os polinizadores. E aí, também não aplicar a qualquer momento, né? Como eu já vi produtor chegar e, eu estou aplicando, mas cadê a praga? Não, estou aplicando preventivamente. Isso além de ter um custo, né, desnecessário, é altamente danoso para o polinizador e para todo o ecossistema ali, sem necessidade. Então, só aplicar quando houver um nível de ataque da praga que realmente venha a comprometer a lavoura. E tomar cuidado, né, com a hora da aplicação, com a temperatura e a velocidade do vento. Porque se aplica a temperaturas muito quentes, né, ou bem acima da temperatura ideal, né, esses produtos vão volatilizar, vão subir mais rápido ali, vão ser bem mais nocivos e vão durar menos tempo e vão degradar mais rapidamente na lavoura. Além de você ter um impacto menor no que você queria, que era combater a praga, você tem um efeito maior contra os polinizadores. Do mesmo jeito, evitar, verificar a velocidade do vento, evitar aplicar com vento acima da velocidade recomendada, porque senão acontece isso. Parte da sua lavoura não recebe, né? E parte da mata, dos rios e do que tiver ao lado vai receber, e você vai estar perdendo o produto e ao mesmo tempo vai estar matando, né, os polinizadores que estão lá na mata, que não tem nada a ver com a história. Tá certo? Então, é muito importante esses cuidados serem tomados. A mesma coisa, os tipos de bico de aplicador que você vai utilizar, né? Bicos, o tamanho da gota é muito importante, porque à medida que o tipo de bico ele determina esse tamanho, você tem como o spray é aplicado e como ele se distribui, inclusive se ele vai cair ao solo ou não, né? Ou se ele vai ficar na planta ou não vai ficar na planta. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e é muito importante também pensando nos nossos polinizadores. E a aplicação, quando aplicar, correta. Então, dependendo do tipo de cultivo, como você tem aqui, por exemplo, um cultivo que a planta cresce verticalmente, então esse tipo de aplicação direta aqui na vertical, em que a barra vem e projeta dos dois lados da planta, é mais interessante do que você jogar por cima, que nem vai atingir a planta como um todo, e ainda tem o perigo de deriva, né, do vento levar esse inseticida. Então, verificar o tipo de planta e de cultivo que você tem e fazer a aplicação mais adequada para ele, sempre pensando como vai ser menos agressivo, não ser para o polinizador. A mesma coisa, a regulagem do polinizador, ele tem que ser de acordo com a altura da planta, né? Então as plantas vão crescendo, você tem que ir adequando esse spray, óbvio, para ele nem ficar batendo nas folhas, mas também não ficar muito alto para evitar a questão da deriva de ser levado para o vento e a questão da distribuição, né? Então isso é muito importante. A velocidade com que a máquina passa também, né? E a gente tem que estar sempre preocupado com isso. E aplicação aérea, que é coisa bem utilizada no Brasil devido ao tamanho das áreas, né? Por exemplo, na Europa, as áreas são muito pequenininhas, então não faz sentido você aplicar de avião, né? Porque cada proprietário tem uma área muito pequena e mais diversa. Mas aqui que a gente tem hectares, hectares, hectares de um mesmo cultivo, então usam muito a questão do avião. Então, hoje já existe uma preocupação dessas empresas que aplicam isso e tudo mais, mas de qualquer forma, você tem que estar atento para que isso seja feito de uma forma correta
e que, obviamente, só seja atingido a sua área que você está pulverizando, né? Veja que eu estou pegando desde os casos de que a gente pode evitar as pragas com variedades mais resistentes, controle biológico, estou usando todos os casos, porque eu sei que tem produtores e agricultores em todas as situações, e a gente não pode querer que, de repente, a pessoa deixe de aplicar de todo jeito, né? Mas existem formas menos nocivas das coisas serem feitas e que se pode ir ajustando. E no caso de você trabalhar com o polinizador manejado, ou seja, você vai introduzir abelhas ali naquela área para polinizar, então é importante a gente ver qual a espécie é mais adequada para o seu cultivo. Por exemplo, aquelas plantas com flor grande, pitaia, urucum, castanha do Brasil, né, maracujá. Então a gente sabe que as mangavas são mais interessantes, né? Eu já dei o exemplo das abelhas solitárias com o algodão, mas tem, por exemplo, as abelhas centes na acerola, né? A questão da escolha da abelha mais adequada, né? A apis é uma abelha utilizada em vários cultivos, né? E nós temos as abelhas sem ferrão, que hoje também estão sendo bastante utilizadas, principalmente em áreas de cultivo protegido, né? Então, escolher as espécies mais adequadas e entender o que é que elas precisam para poder integrar aquilo ao sistema de produção da cultura, que é o que a gente falou no início. Lembrar que a abelha é um ser vivo, então elas precisam de água e água potável próximos aos ninhos ou às colmeias, então é importante quando a gente coloca ninho, seja ninho armadilha, seja colmeia, seja o que for, que existe água limpa, potável próximo, e muito cuidado com a água da fertirrigação. Né? Eu já tive casos de propriedades em que as abelhas estavam morrendo intoxicadas e se falava que era o pesticida, e, na verdade, quando a gente vai na área, o que a gente vê é que, como não há água limpa próxima das colmeias, as abelhas estavam vindo beber nas águas que pinga dos canos de irrigação, que é uma água de fertirrigação, água cheia de produtos, né? É, que vão adubar a planta e, portanto, uma água extremamente tóxica para a abelha. Né? Então, é importante tomar cuidado com isso. E, obviamente, pensar na questão, lembra quando eu falei dos acessos lá na frente? A questão do número de distribuição das colmeias. Porque se a gente chegar e botar as colmeias todas assim, ó, em linha, o que vai acontecer? Você vai ter uma alta concentração de abelhas nessas primeiras filas aqui, né? E mais para dentro do cultivo, você vai ter bem menos abelha, não vai ter abelha suficiente, porque as abelhas não são bobas de voar 500 metros para frente para pegar a mesma flor que ela pega aqui na bordinha. Né? Então é muito importante essa distribuição, mas isso aí já vai mais para manejo, pensando na questão da polinização propriamente dita. Tá? Então é importante que a gente esteja atento a isso. O ideal é que a gente distribua essas colmeias, veja o número de colmeias ideal por hectare, distribua essas colmeias dentro da área da melhor maneira, mas óbvio que isso vai depender do sistema de produção em cada propriedade, mas a gente tem que, pelo menos, dividir em lotes, nunca juntar tudo num canto só, e dizer para vocês que é possível, sim, a gente ter um manejo amigável para os polinizadores, se a gente planeja a nossa cultura agrícola, considerando que os polinizadores são importantes e vão ser nossos aliados na produção, vão ser mais um fator de produção ali, do mesmo jeito que é o adubo, do mesmo jeito que é a água, do mesmo jeito que a muda selecionada que a gente está utilizando, né? E que mesmo em áreas que já foram feitas ou estão em atividade de uma maneira não muito amigável, é possível sim que a gente possa tomar medidas, como a gente viu algumas aí, para tornar esses ambientes mais adequados para os polinizadores e se beneficiar disso, usufruindo de uma maior produtividade naquela área e evitando ter que plantar outras áreas que tem mais custo e também leva mais desmatamento, que na verdade não é legal. Então era isso que a gente tinha para falar para vocês e obrigado pela atenção.